Meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 10 do livro Greta. Mas, como sempre, segue um breve resumo dos capítulos anteriores. No capítulo 8, Lurdinha toma finalmente a decisão de se tornar uma prostituta e comunica sua decisão a Eunice e logo depois a Diniz, que fica decepcionado com a notícia. Eunice ajuda a Lurdinha a se preparar para a noite, lhe emprestando umas roupas de egípcia, cortando os cabelos e a maquiando, e por fim escolhe um nome de guerra, Greta. A entrada de Greta no salão causa alvoroço em todos os clientes, mas quem acaba passando a noite com ela é Mauro, o que provoca grande revolta em Diniz. Este não quer ficar no salão e sobe para o seu quarto levando consigo uma garrafa de uísque. Sua vontade era arrombar aquela porta e tirar Lurdinha de lá, mas não o fez, pois era escolha dela e ele não tinha esse direito. Então, seu consolo foi beber e chorar. No capítulo 9, seria o 7º aniversário de Tiago, e Felícia é levada para o plano espiritual, onde pôde passar com seu filho a sua festa de aniversário. Lá, Teresa conversa com Felícia e explica a ela a diferença entre o amor verdadeiro de mãe e o apego. Agora que vocês relembraram os capítulos anteriores, peço que você já deixe seu apoio ao canal, curtindo, compartilhando, comentando, interagindo com o canal, certo? Isso faz com que o YouTube indique o meu canal para outras pessoas e me ajuda a fazê-lo crescer. É muito importante para mim, gente. É a realização de um sonho, um grande sonho. Então, conto com o apoio de cada um de vocês, pois sem vocês, o canal não tem como sobreviver. Ok? Dados os recados, vamos para o capítulo 10. Como passara a ser costume, Norberto e Catarina jantavam em casa de Arthur, e ambos notavam uma melhora no comportamento de Felícia. Depois do jantar, os 4 resolveram se sentar para uma partida de buraco, jogando as mulheres contra os homens. A partida terminou com vitória das moças, e Catarina pediu desculpas por ter que partir cedo, mas no dia seguinte faria uma pequena viagem a Petrópolis para visitar os avós. Vovô faz 90 anos, esclareceu ela. Toda a família vai estar presente. Mas que beleza, elogiou Felícia. E vou voltar amanhã mesmo? Voltaremos à noite. Norberto não vai? Indagou Arthur. Eu bem que gostaria, mas não posso. Tenho que aprontar uns relatórios para segunda-feira. Vou trabalhar o dia inteiro. Que pena. Mas não faz mal, consolou Catarina. Oportunidades não vão faltar para ele conhecer o resto da família. Não é, meu bem? Norberto sorriu e a abraçou, partindo com ela de automóvel. Em casa, Arthur e Felícia se preparavam para dormir. Enquanto ela se trocava, Arthur ficou admirando-a. Era uma mulher muito bonita, jovem, extremamente jovem. Felícia estava com 26 anos, e era uma pena que tivesse resolvido enterrar sua juventude naquele mar de lamentações. Sentada em frente à penteadeira, ela escovava os cabelos castanhos e sedosos. Vestia uma camisola bege de renda, que deixava à mostra sua silhueta bem torneada. Aquela visão foi enchendo Arthur de desejo. Fazia tanto tempo que não se amavam. Como é que uma mulher linda e jovem, feito Felícia, podia prescindir de sexo? Ele não compreendia. Ele próprio já não aguentava mais. 2 anos era muito tempo. Durante todo aquele período, conseguira se manter fiel, esperando por Felícia. Sempre a respeitara e nunca tentara nada. Mas ela agora parecia mudada. À meia luz,
Arthur levantou-se da cama onde estivera recostado, fingindo ler uma revista de negócios. Aproximou-se cautelosamente de Felícia e parou atrás dela, fitando seu rosto pelo espelho. Ela percebeu a sua aproximação e olhou discretamente para a imagem refletida do marido. Ele deu um sorriso sedutor e tocou os seus ombros com delicadeza. No mesmo instante, todo o corpo de Felícia se reteçou e ela começou a sentir certa angústia com aquele toque. Mas Arthur, longe de perceber a repulsa da mulher, só pensava em levá-la para a cama. Gentilmente, deixou cair as alças da camisola e beijou-a no ombro, ao mesmo tempo em que a virava para ele e tentava fazê-la levantar. Meio que aturdida, Felícia se levantou, pensando em como poderia escapar. Ele começou a beijá-la no rosto e pelo pescoço, até que buscou os seus lábios, ávido por um beijo. Colocou a boca na sua e Felícia começou a corresponder. Desesperada e com medo, aquilo não a estava agradando nada. Sentiu o hálito quente de Arthur, o que lhe causou imenso desconforto, e o contato de suas mãos sobre o seu corpo exasperou de tal forma que ela, não conseguindo mais suportar, empurrou-o furiosamente e deu-lhe uma bofetada no rosto, correndo para a porta do quarto aos berros. Fique longe de mim, Arthur. Não se atreva a me tocar novamente. Nunca mais. Mas Felícia, você é minha mulher. Faz tempo que não nos amamos. Não acha que já está na hora de acabar com essa bobagem? Jamais. Jamais permitirei que você encoste-se a mim dessa maneira. Artudido, ele tentou se aproximar, estendendo as mãos para ela e argumentando com torpor. Pare com isso, Felícia. Sou seu marido e a amo. Você me dá nojo. Ele estacou abismado. Nojo? Como é que sua mulher podia ter nojo do homem que a amava e a respeitava mais do que tudo? Não diga isso, Felícia. Você é repulsivo, Arthur, asqueroso, nojento. Você não sabe o que diz. Não é verdade. É verdade sim. Você me enoja. Sua presença me enoja. Seu toque me enoja. Suas palavras me enojam. Felícia. Ela nem lhe deu tempo de terminar. Saiu correndo porta fora, em direção ao quarto de hóspedes. Entrou e trancou a porta, atirando-se na cama e chorando copiosamente. Do lado de fora, Arthur batia e gritava desesperado. Felícia! Abra, Felícia! Vamos conversar! Vá embora, Arthur. Não quero falar com você. Vá embora. Sentindo o peso da humilhação, Arthur afastou-se da porta e foi para seu próprio quarto. Durante o resto da noite, não conseguiu pregar o olho. Só pensava nas palavras de Felícia, dizendo que sentia nojo dele. Aquilo foi enchendo-o de raiva e depois de mágoa. Como é que sua mulher podia dizer uma coisa daquelas? Era um homem direito, íntegro. Jamais dormira com outra mulher depois que se casara. Com que direito Felícia o tratava daquele jeito, como se ele fosse um porco abjeto? Às 7 horas da manhã, Felícia entrou novamente em seu quarto. Arthur sentiu sua presença, mas fingiu dormir. Ela se aproximou vagarosamente, e ele sentiu a cama afundar quando ela se sentou. Arthur, chamou ela baixinho. Ele abriu os olhos lentamente e encarou-a com angústia, sem dizer nada. Vim lhe dizer, Arthur, de hoje em diante, não durmo mais nesse quarto. Estou transferindo as minhas coisas para o quarto de hóspedes. Não precisa se incomodar, revidou ele com raiva, dando um salto da cama. Pode ficar com o seu quarto. Deixe que eu me mudo. Abriu a porta do armário com violência e começou a tirar suas roupas, jogando tudo em cima da cama. Abraçou o montinho que se fizera e saiu a passos trôpegos pelo corredor, tropeçando nas mangas de camisas e pernas de calças que caíam da trouxa de roupas.
Escancarou a porta do quarto de hóspedes com o pé e entrou, atirando tudo sobre uma poltrona. Em seguida, botou a cara para fora e berrou. Hermínia! Hermínia! Ninguém atendeu. Domingo era dia de folga e Hermínia não estava em casa. Mas que inferno! Blasfemou, atirando furiosamente a porta contra o umbral. A porta bateu com um estrondo e Felícia estremeceu no outro quarto. Durante o resto do dia, nenhum dos dois ousou sair. Felícia passou o dia trancada, não desceu nem para comer, e Arthur teve que se virar sozinho. Não estava com ânimo para ir a um restaurante e fez um sanduíche. Voltou para cima, passando pela porta de seus próprios aposentos, e seguiu direto para o quarto de hóspedes. Ondina telefonou mais tarde, mas Felícia não quis atender, e Arthur disse que ela estava bem, mas estava dormindo. Gostava muito da sogra, mas não se sentia à vontade para revelar-lhe aquele problema. À medida que o tempo ia passando, Arthur ia se enchendo de uma indignação cada vez maior. Felícia era sua esposa, não podia tratá-lo daquela maneira. Lá pelas 7 da noite, ouviu ruídos de fechadura se abrindo e deduziu que Felícia havia deixado o quarto. Na verdade, ela sentiu fome e resolveu ir à cozinha preparar alguma coisa. Com o ouvido colado na porta, Arthur escutava. Ouviu passos no corredor e não aguentou mais. Escancarou a porta novamente e correu para fora, alcançando-a já na beira da escada. Ela o olhou assustada. Havia tanta raiva em seu olhar que ela sentiu medo de que ele fosse matá-la. Mas Arthur não fez nada disso. Com gestos rápidos, puxou Felícia pelo braço e saiu arrastando-a para o quarto, enquanto ela se debatia e tentava se soltar. Arthur, solte-me! O que pensa que está fazendo? Solte-me, seu bruto! Sem nada dizer, Arthur atirou-a na cama e deitou-se sobre ela, beijando-a e rasgando-lhe a camisola. Ela começou a chorar e debater, tentando arranhar o seu rosto. Você é minha mulher, Felícia, gritava ele fora de si. É minha mulher. Largue-me, Arthur, seu monstro, animal. Mas Arthur não largava e estava prestes a possuí-la quando ela começou a implorar entre soluços. Pelo amor de Deus, Arthur, solte-me. Eu lhe suplico. Não me faça mais mal do que já fez. O tom de desespero e súplica na voz de Felícia fez com que Arthur voltasse a si de sua loucura e a soltasse. Arrependido, saiu de cima dela e jogou-se na cama a seu lado, chorando angustiado. Felícia, balbuciou aos prantos. Perdoe-me, perdoe-me, Felícia, perdoe-me. Eu perdi a cabeça. Com o peito arfante, Felícia se levantou e caminhou vagarosamente para a porta. Parou e apontou o dedo para fora, ordenando laconicamente: saia. Arthur saiu. Estava tão arrependido, tão envergonhado de si mesmo, que não teve nem coragem de contestar. Como é que fora perder a cabeça daquele jeito? Depois daquilo, podia perder as esperanças de reconquistar Felícia um dia. Na certa, ela nunca mais o aceitaria. Mas que diabos! Era homem. Também tinha seus brios. Ser rejeitado pela própria esposa, do jeito como ele o fora, era uma prova dura demais para qualquer homem suportar. Fora ferido em sua masculinidade, em seu orgulho de marido e homem. Ele perdera a cabeça, era certo, mas Felícia também ultrapassara todos os limites. Dizer que tinha nojo dele, chamá-lo de repulsivo e asqueroso, era demais. Ele também já estava em seu limite. Voltou para seu quarto e vestiu-se rapidamente. Apanhou a chave do carro e saiu. Precisava respirar um pouco. Estava se sentindo sufocado. Mas aonde é que iria? Deu partida no motor e ganhou a rua. Sabia onde é que deveria ir. Arthur quase não pegou mais Norberto em casa. Ele também estava terminando de se arrumar quando ouviu a campainha tocar. Como morava sozinho, largou o que estava fazendo e foi atender.
Arthur! Exclamou surpreso. O que está fazendo aqui? O amigo entrou e parou no meio da sala, passando a mão pelos cabelos. Você vai sair? Indagou, dando mostras de visível embaraço. Vou. Por quê? O que foi que aconteceu? A que horas vai buscar Catarina? Não vou sair com Catarina. Ela me ligou ainda agora. Disse que chegou cansada de Petrópolis e vai dormir cedo. Vou sair sozinho. Posso saber aonde vai? Norberto fitou-o desconfiado. Pelo seu estado, estava na cara que algo muito sério devia ter acontecido. Você e Felícia brigaram? Arthur não respondeu, mas seu olhar dizia tudo. O que foi que houve, meu amigo? Conte-me o que aconteceu. Em poucas palavras, Arthur contou o que havia acontecido, e Norberto mostrou-se profundamente consternado. Estou arrasado, Norberto. Como fui fazer uma coisa dessas com minha própria mulher? Eu, no seu lugar, não me culparia tanto. Felícia também abusou. Onde já se viu uma mulher nova, afeito, rejeitar o marido assim, desse jeito? E você também é jovem, está no vigor da idade. Não pode viver nessa abstinência. Mas eu quase a estrupei. Ora, Arthur, francamente, estrupar sua mulher? Bem, vá lá que você não deveria tê-la pegado à força. Mas estrupar é um termo forte demais, não acha? Eu estava desesperado, Norberto. Fiquei vendo-a vestida daquele jeito, o corpo todo aparecendo por baixo das rendas da camisola. Não pude me conter. Você é homem. É natural que se sinta excitado diante de uma mulher bonita, ainda mais da sua mulher. Depois, passei a noite praticamente em claro, o corpo ardendo de desejo, louco para estar com ela. E quando a vi parada no alto da escada, ainda com a mesma camisola, não pude me controlar. Eu precisava desesperadamente de seu corpo, mas ela começou a chorar e a implorar que a soltasse. Senti-me vil, covarde. Desatou a chorar e a soluçar, e Norberto correu a preparar-lhe uma bebida. Serviu-lhe uma boa dose de uísque e esperou até que ele bebesse e se acalmasse, para só então falar. Ouça, Arthur, não quero que pense que estou me aproveitando desse seu desespero para tirar você do bom caminho, mas eu estava me aprontando para ir à Esfinge de Ouro. Por que não vai comigo e se diverte um pouco? Não posso, sussurrou o outro. Não posso trair minha mulher. Sua mulher não liga a mínima para você, e você precisa de sexo. Viu o que quase aconteceu hoje? Da próxima vez, pode ser que você não consiga se controlar. Quer machucar sua esposa? Não, jamais machucaria Felícia. Pois então, trate de viver a sua vida. Uma escapadela, nessas circunstâncias, não é nenhum pecado. E depois, é como lhe falei, as moças são boazinhas, mas são profissionais. Você não corre o risco de se envolver numa relação amorosa extraconjugal. Prostitutas não contam quando a esposa resolve se fechar para o marido. Arthur olhou-o em dúvida. Tem certeza? Absoluta. Eu mesmo não me sinto nem um pouco constrangido. Adoro Catarina, mas se ela não quer fazer amor antes do casamento, não há nada que eu possa fazer. Ficar por aí fazendo abstinência, com todo o corpo desejando uma mulher, é estupidez. Arthur levou o copo aos lábios e sorveu com vontade um gole de uísque. Estalou a língua e apoiou o copo sobre a mesinha, enquanto considerava o convite de Norberto. Ao final de alguns minutos, falou ainda indeciso. Creio que você tem razão. Nada disso teria acontecido se eu não estivesse tão desesperado por sexo. E depois, não é justo. Sou um homem jovem e viril. Não escolhi ser padre ou celibatário. E Felícia não tem o direito de me impor essa abstinência. Ainda mais me chamando de repulsivo. Você vai me acompanhar então? Vou. Cerca de 40 minutos depois, Arthur e Norberto adentravam o salão de A Esfinge de Ouro. Arthur achou o lugar muito bonito e agradável, bem diferente da ideia que fazia de um prostíbulo.
Foram conduzidos para uma mesa mais afastada da pista de dança, onde alguns casais dançavam agarradinhos e se acariciavam. E Arthur sentiu que começava a se excitar. 2 anos sem mulher era muita coisa, e ele ansiava pelo momento de estar a sós com uma das moças, embora não se sentisse muita vontade naquele ambiente. Sentada ao balcão, Greta bebia um cálice de licor e viu quando eles entraram. Imediatamente reconheceu seu ex-patrão. Ele ganhara uns poucos cabelos brancos e parecia cansado, mas, fora isso, era o mesmo. Viu quando Betty saiu de onde estava para revê-los e interrompeu a moça com as mãos. Aquele lá é seu amigo, não é? Perguntou apontando para Norberto. É sim, vem aqui já faz algum tempo. Você conhece o outro que está com ele? Betty fixou o olhar em Arthur e respondeu convicta. Não, nunca o vi por aqui antes. Por quê? Está interessada? Digamos que sim. Greta saiu puxando Betty para a mesa onde eles estavam sentados. Olá, cumprimentou Betty com um ar sedutor, sentando-se ao lado de Norberto. Que bom que você veio. Norberto deu-lhe um beijo na boca, para espanto de Arthur, desacostumado daquelas liberalidades, e sentou a moça em seu colo. Conhece Greta? Prosseguiu, apontando para outra. De vista, respondeu Norberto, já imaginando que Greta estivesse ali por causa de Arthur. Arthur, por sua vez, nem ousava levantar os olhos para encará-la. Estava profundamente constrangido naquele meio e se sentia pouco à vontade diante daquelas moças. Por que não se senta conosco e nos faz companhia, Greta? Convidou Norberto, indicando-lhe a cadeira ao lado do amigo. Na mesma hora, ela se sentou e encarou Arthur, que evitava encará-la. Estava confuso e envergonhado, sem saber o que fazer, e começou a se arrepender de ter aceitado aquele convite. Não era aquele tipo de homem e não estava acostumado a se deitar com prostitutas. Mesmo quando era rapazinho, nunca fora a um lugar daquele. O pai lhe indicara uma mulher mais velha, vivida e experiente, que trabalhava por conta própria. Por que não vamos dançar? Sugeriu Betty, piscando o olho para Norberto. Ótima ideia. Ele se levantou com a moça e disse para o amigo. Não se preocupe, amigo Arthur. Fique à vontade e divirta-se. O coração de Arthur parecia que ia explodir, de tão disparado que estava. Teve vontade de esmurrar Norberto, que o deixara sozinho com aquela moça, mas permaneceu calado. Sentiu quando ela chegou o corpo mais para perto do seu, e suas narinas foram invadidas pelo suave perfume que ela usava. Aquilo o excitou, e ele levantou os olhos para ela. Greta estava com o rosto bem perto do seu, os lábios entreabertos num sorriso sedutor, e ele teve um choque quando a viu. Você? Espantou-se. Meu nome é Greta, falou ela, ignorando a sua indignação. Greta? Mentira. Sei quem você é. Você é Lurdinha. Trabalhou para mim um tempo, não se lembra? Greta foi acometida de estranha emoção. Nunca antes olhara para o Dr. Arthur de um jeito que não fosse reverenciais. Mas, naquele momento, sentindo a sua fragilidade, começou a demonstrar um interesse acima do normal. É claro que o reconhecia, assim como ele também a reconhecera. Por isso, não adiantava mentir e fingir que ele estava enganado. Não tinha nem motivos para fazer isso. Ao contrário, seria até bom que ele soubesse onde é que sua intolerância a havia tirado. Com os olhos brilhando de uma desconhecida emoção, fez a sua revelação. Lurdinha faz parte do passado. Hoje sou Greta, e aquela moça tola e ingênua que você um dia conheceu já não existe mais. Mas então é você mesma. Quem diria? Lurdinha aqui, num lugar feito esse. O que esperava que eu fizesse? Pensei que tivesse partido com o Hélio. Nunca mais ouvi falar nele. E como foi que veio parar aqui? A vida foi dura para mim, Dr. Arthur. Passei por muitas necessidades,
mas graças à bondade de Diniz e de Valente, hoje estou bem. Quem são esses? Os donos desse lugar. São excelentes rapazes. Embora encantado com a figura de Greta, Arthur sentiu medo de aproximar-se dela. Devia odiá-la por ter sido responsável pela morte de seu filho, mas o fato é que não a odiava. Depois de tantos anos, não conseguia mais sentir raiva de ninguém. Para ele, a morte de Tiago fora uma fatalidade, e alimentar o ódio por Lourdinha ou Hélio não lhe trazia nenhum conforto. E depois, Lourdinha parecia haver tido a sua cota de sofrimento, e não era justo que tivesse que viver para sempre com aquela mácula. Você está muito bonita, Lourdinha. Elogiou, enchendo-se de rubor. Greta, por favor, chame-me apenas de Greta. Está bem, Greta. Os dois estavam fascinados um pelo outro e durante muito tempo ficaram conversando sobre a vida. Arthur querendo saber de tudo o que lhe havia acontecido. Greta contava as dificuldades por que passara e notou que ele se emocionava. Não demorou muito para que a conversa se direcionasse para o campo amoroso e, de repente, Arthur se viu abrindo seu coração e contando tudo a ela. Greta ouviu em silêncio. Quando ele terminou, ela aproximou o rosto do seu e pousou-lhe um beijo suave nos lábios. E Arthur não conseguiu mais se conter. Abraçou-a com volúpia e beijou-a com ardor. Em poucos instantes, já estavam em seu quarto, se amando. O encontro dos dois não passou despercebido a Diniz. Embora ele soubesse que Greta era uma profissional, achou estranho o modo como ela recebeu aquele desconhecido. Quando os dois passaram por ele, subindo as escadas em direção aos quartos, Diniz percebeu uma emoção diferente vinda dos olhos de Greta. Será que estaria se apaixonando por aquele homem? Pela familiaridade com que o tratava, talvez já o conhecesse antes. Diniz não se lembrava das feições do milionário Arthur Fontes, vinculadas em fotos ou jornais da época do acidente, e por isso nem lhe passou pela cabeça que pudesse ser o antigo patrão de Greta. Só o que sabia foi que sentiu ciúmes. No caminho de volta para a casa de Norberto, Arthur ia pensando no que havia feito. Pela primeira vez em 8 anos, traíra sua esposa, mas já não estava aguentando mais. Durante 2 anos ainda conseguira se conter, mas o desejo reprimido foi aumentando, até que Greta deu vazão aos seus instintos. Greta. Pensando nela, sentiu que o coração disparava. Ela havia se transformado numa mulher sensual e ardente, muito diferente da tímida Lourdinha que trabalhara para ele durante 5 anos. Como era insólita aquela situação. Agora se sentia atraído pela mulher que, ainda que indiretamente, fora responsável pela morte de seu filho. Se Felícia soubesse, era bem capaz de pedir o desquite. Tomar-se-ia de ódio por ele e nunca mais tornaria a lhe dirigir a palavra. Como será que ele se sentiria se Felícia o deixasse? Sentiu uma sombra passar sobre seu coração. Por mais que se sentisse atraído e encantado com Greta, amava mesmo era sua esposa. Estava magoado com Felícia por causa das barbaridades que ela dissera e pela humilhação que o fizera sentir. Felícia atingira-o duramente em sua hombridade e seu orgulho, e ele considerava difícil uma reconciliação depois disso. Ainda assim, não queria perdê-la. No fundo, ainda que secretamente, alimentava esperanças de um dia voltarem a se entender e, quem sabe, ter outros filhos. Greta havia passado maus pedaços na vida, pelo que ela dissera, até mendigou, e tudo por causa da forma como a despedira, das declarações que dera no jornal. Quando tomara aquela atitude extrema, nem chegou a pensar no que poderia lhe acontecer. Não se preocupou com as consequências de seus atos, nem com a dificuldade que ela encontraria de arranjar um novo emprego. Sentiu uma pontada de remorso. Não era um homem cruel nem vingativo, e despedira Lourdinha por uma questão de bom senso e justiça.
Pensou que ela nunca mais voltaria a arranjar o emprego de babá, mas jamais lhe passou pela cabeça que ela pudesse não arranjar mais emprego nenhum. E Norberto? O amigo parecia adormecido no banco a seu lado. Quando ele e Greta se levantaram para subir, Norberto já havia sumido com Betty, e ele só o viu muito depois. Norberto? Chamou com voz baixa para não o assustar. Fez o amigo sonolento. Está dormindo? Mais ou menos. Não quer conversar? Saber como foi a minha noite? Norberto esfregou os olhos e ajeitou-se no banco, acrescentando com um bocejo. Desculpe-me, Arthur, é que Betty acabou comigo essa noite. Você não tem jeito, gracejou o outro. Mas diga-me lá, como é que foi, hein? Não podia ter sido melhor. Greta é uma mulher fantástica. Viu? Não disse que ia lhe fazer bem? Notando a expressão de dúvida de Arthur, tornou indeciso. Ou será que não fez? Lembra-se da morte de meu filho? Credo, Arthur, que hora para se lembrar disso? É que Greta é a mesma Lourdinha que foi babá em nossa casa na época em que ele morreu. Norberto soltou um longo assobio e retrucou. Mas como é que pode? Arthur contou ao amigo tudo o que descobrira sobre Greta, ou melhor, Lourdinha, e Norberto ficou deveras espantado com aquela infeliz coincidência. Você tem que me prometer uma coisa, pediu Arthur com seriedade. O quê? Prometa-me que nunca vai deixar Felícia descobrir. Ora, Arthur, mas que ideia! Acha que eu seria capaz de uma cachorrada dessas? Sei que não. Falei só por falar. Arthur deixou Norberto em frente ao edifício de apartamentos em que ele vivia e seguiu para sua casa. A mansão de 2 andares estava toda a escuras. Já passava das 3 da manhã, e ele ficou imaginando se Felícia percebera que ele havia saído. Passou em frente ao seu quarto, mas não havia nenhuma luz por baixo da porta. Sequer ouviu som vindo lá de dentro, e ele presumiu que Felícia estava dormindo. Em silêncio, foi para o seu quarto. Do lado de dentro, Felícia chorava com o rosto enfiado no travesseiro. Sabia que Arthur havia saído, porque ele fizera um estardalhaço para descer as escadas e tirar o carro da garagem. Não conseguiu dormir até que ele voltasse. Passou a noite olhando o relógio de ponteiros fosforescentes na mesinha da cabeceira, acompanhando o correr da madrugada. Quando finalmente ouviu o barulho do carro entrando na garagem, suspirou aliviada. Ele não a havia deixado. Mas aonde será que estivera? Talvez bebendo com Norberto e derramando sobre ele suas mágoas. Na manhã seguinte, Arthur estava de pé às 7 horas, como de costume, e desceu para tomar o café. Para sua surpresa, Felícia o estava aguardando, mas não disse uma palavra quando ele chegou. Levantou-se do sofá em que estava sentada e foi para a mesa do de jejum. Sentou-se no lugar de costume e esperou até que Arthur se acomodasse também. Em seguida, tocou a sineta e Hermínia veio servir. Tomaram um café sem trocar uma palavra. Arthur olhava para Felícia de soslaio e ela observava desconfiada. O clima era tenso e artificial e ninguém dizia nada. Pouco depois, a campainha soou e Ondina chegou, como sempre fazia, para fazer companhia à filha, até que o genro voltasse do trabalho. Bom dia, cumprimentou ela sorridente, beijando os dois nas faces. Sentou-se do outro lado de Felícia e apanhou uma xícara de café, esperando até que Hermínia a servisse. Só depois que colocou o açúcar e levantou a xícara aos lábios, foi que percebeu o clima gelado entre os dois. Aconteceu alguma coisa? Indagou preocupada. Nada, respondeu Arthur laconicamente. Tem certeza? Absoluta. Não é o que parece. Os dois estão com uma cara de enterro. Como Arthur disse, mamãe, falou Felícia, enxugando os lábios no guardanapo e se levantando. Não aconteceu nada. Saiu sem pedir licença, o que deixou Ondina espantada.
Arthur, meu filho, continuou apertando a mão do genro. O que foi que houve? Vocês brigaram? Brigamos, respondeu vagamente. Mas por quê? Pergunte à sua filha, dona Ondina. Ela poderá lhe dizer os motivos melhor do que eu. E agora, com licença, preciso ir trabalhar. Depois que ele saiu, Ondina partiu atrás de Felícia. Ela já estava no jardim, recostada em uma espreguiçadeira, lendo uma revista de modas. Ondina aproximou-se cautelosamente e recostou-se na espreguiçadeira ao lado. Não quer fazer compras? Indagou de forma displicente. Não, mamãe, não estou precisando de nada. Que tal irmos à praia? Acho que vai chover. E ao cinema? Não há nenhum filme interessante em cartaz. Era óbvio que Felícia estava tentando se esquivar, ou melhor, não demonstrava nenhuma vontade de conversar ainda. Ondina achou melhor não insistir e apanhou outra revista, limitando-se a lhe fazer companhia. Continua no capítulo 11. Até lá!